Tarifaço. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que assinará uma medida provisória com uma linha de crédito de 30 bilhões para exportadores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Segundo Lula, a medida será anunciada oficialmente nesta quarta-feira pelo governo federal. A medida provisória faz parte do pacote de ajuda do governo brasileiro às empresas afetadas pelas taxas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Amanhã eu vou assinar uma MP que cria uma linha de crédito de 30 bilhões para as empresas brasileiras que, porventura, tiverem prejuízo com a taxação do Trump. 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais, você não sabe o quanto é, disse Lula. O presidente da declaração, jornalista Reinaldo, veio no programa O É da Coisa na Rádio Band News. Segundo o Lula, os presidentes da Câmara dos Deputados, o Mota e o Senado, devem participar do anúncio das medidas. Afinal de contas, nada mais brasileiro do que você anunciar uma medida paga com o dinheiro dos impostos para salvar um setor da sociedade que você quer agradar, não é mesmo? O Brasil é isso, cara. O Brasil é isso. A gente enfia os pés pelas mãos e aí a gente depois fica pedindo pro governo algum jeito de criar mais dívida para salvar a nossa economia. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tava vendo eu tava lendo sobre mercado automotivo, né, e mercado de aço, porque, bom, você sabe que a maior parte de um carro ela é feita de aço, né? Eu acho que chega a ser 90% do peso do carro é aço e os outros 10% é todo o resto, né? Então, borrachas, fios elétricos, plástico, etc. 90% de um carro é aço. Como que o Brasil funciona? A gente tem a Vale aqui, e a Vale é muito importante lembrar, a Vale, inclusive, tem no seu conselho um senhor chamado Rubens Ometo. O senhor Rubens Ometo, que não só é conselheiro da Vale, como ele é responsável por um dos setores mais estratégicos de um país, que é o setor de combustíveis, tá? O Rubens Ometo, ele é dono da Cosan, né? Ele é dono da Shell. Então, o etanol que você usa no seu carro e todas as coisas ligadas à Shell aqui no Brasil dão lucro para o senhor Rubens Ometo. O senhor Rubens Ometo, ele faz parte do conselho da Vale e a Vale exporta minério de ferro para vários produtores de aço no mundo inteiro, principalmente a China. A China, só para você ter uma ideia, tá? Eu não vou lembrar o número agora, mas é algo assim. Sei lá, Estados Unidos e Rússia produzem por ano, eu vou chutar aqui, vai, umas 70 mil toneladas, né, de aço. Né? Ou 70 milhões de toneladas, algo assim. O Brasil é quase metade, é tipo 35, é algo assim. A Índia também produz um monte, eu não lembro agora, mas a China, cara, a China produz tipo 1 milhão. É tipo um negócio colossal. A China produz muito aço, mas muito aço mesmo, né? E aí, o que a gente faz? Olha como o Brasil funciona. Eu tô tirando da agricultura, isso não tem a ver com os Estados Unidos. Eu estou falando de como o Brasil cuida dos seus brasileiros. A gente exporta o minério de aço para a China. A China faz o aço. A China faz muito mais aço que a gente. Então o aço chinês é mais barato. Muito mais barato. Certo? Bom, vamos importar o aço chinês? Não, aí a gente protege a nossa indústria colocando imposto no aço. Tipo, eu vendo o minério pro cara, ô, faz o aço aí, mano. Aí o cara faz, aí o cara vem me vender o aço. Não, agora eu vou taxar você. Aí beleza, aí você taxa o minério, tá bom, taxou o aço, legal. Taxou o aço, você protegeu a tua indústria de aço, que é minúscula, comparado ao resto do mundo. O que você faz com aço? Você faz carro com aço. Aí o que você faz? A indústria brasileira vai ter que comprar aço brasileiro. Na hora de comprar o aço, tem que pagar imposto. Porque a gente tem que comprar o aço mais caro brasileiro, que é mais caro de produzir aqui, ou a gente tem que comprar o aço chinês, que é mais barato, mas pagar imposto de importação. Então a gente deixa o aço artificialmente mais caro. Aí a gente vai lá e produz o carro já artificialmente mais caro. Aí chega o próprio chinês, ou o americano, ou qualquer outro mercado da América Latina e fala, eu faço o carro aqui mais barato. Deixa eu te vender o carro mais barato. Não. Vamos proteger a nossa indústria automobilística colocando imposto de importação no carro. Então a gente exporta o minério. Aí na hora de comprar o aço, a gente taxa o aço para proteger a nossa indústria, então a gente paga mais caro no aço. Aí a gente pega um produto que é feito de aço, que é o carro, e protege o carro também, enfia, produziu. Então a gente é burro, entendeu? Porque a gente nem desenvolve a nossa indústria e a gente nem abre o nosso mercado para a gente ter acesso às coisas que a gente não produz de uma forma mais barata. Então a gente não vai nem para um lado nem para outro. A gente parece o Jânio Quadros naquela foto. É um pé para um lado, um pé para o outro, um olho para um lado, o olho para o outro, o peito para um lado, o quadril para o outro. A gente está todo torto aqui. A gente nem faz uma indústria, né, forte. Então, meu irmão, vamos explorar o nosso minério de aço?
Vamos nós produzir aço aqui? Vamos produzir aço aqui? Vamos produzir aço pra caramba? Vamos deixar a indústria foda? Não. Por quê? Porque a gente fica com sindicato, com indústria, com lei trabalhista, com imposto pra caramba, com juro pra caramba, crédito caro. Então a gente não tem indústria. Bom, então beleza, vamos proteger a indústria do carro? Tá, a gente também não tem uma indústria do carro. Nossa indústria automobilística é um bebê de 50 anos. Se soltar a nossa indústria automobilística para competir com o mundo, a gente evapora em 10 minutos. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Quando você pega, por exemplo, as grandes marcas, tá? As grandes marcas internacionais, pensa uma marca. Toyota, Lexus, que os caras do tribunal compraram o carro, Volkswagen, que é alemã, a Porsche, que é alemã, BMW é alemã, Audi é alemã, Fiat, que é italiana, a Maserati, que é italiana, Ferrari, que é italiana, pega a General Motors, que é americana, pega a Ford, que é americana. Se você pegar todas essas indústrias, o que essas indústrias fazem? Essas indústrias elas têm uma lista, né, do mercado, de quanto de carro elas vendem por país, qual é o share desse mercado. Então, por exemplo, eu posso vender, sei lá, 200 mil carros por ano num mercado A e 200 mil carros por ano num mercado B. Só que no mercado A eu domino esse mercado. Eu sou 80% desse mercado. Então você dá muita atenção para esse mercado, porque você não pode perder ali. Ali você domina. Ali é um grande centro de propaganda e eficiência. Você ganha muito dinheiro quando você domina o mercado. Às vezes você tem 200 mil carros num lugar que você é, sei lá, 5% do mercado. Ali não vale a pena você investir. Ali você só marca presença. As grandes marcas mundiais de carro, quando você pega o número bruto de venda de carro no Brasil, ele até é um número relevante. Você pega ali. Só que em relação ao resto do mundo, em relação ao share de mercado, inclusive brasileiro, são números muito baixos. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos um negócio chamado jabuticaba. O que é jabuticaba? Jabuticaba é uma coisa essencialmente brasileira. O Brasil é cheio de jabuticabas. O mundo inteiro tem diversas jabuticabas, entre aspas, né? Nas suas concepções de carro. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o mercado nórdico de carro. O mercado do hemisfério norte. É um mercado que durante muitos anos eles investiram pesado em aço que não enferrujava através da neve. Porque você tinha muita neve, a galera joga sal na neve para a neve derreter, então você fica com aquela água com sal batendo na parte de baixo do carro, o carro enferrujava. Então, nos anos 80, esses caras investiram demais em tecnologia para que a chapa fosse super resistente à corrosão, que no Brasil não era tão necessário, né? Algumas cidades litorâneas e tal, mas lá era muito mais necessário. Você pega, por exemplo, na Índia. A Índia, eles limitam o carro através do comprimento do carro, né? Então, na Índia você tem... Na Índia não. Na Índia você tem... É um mercado de carro, né, que você tem carro até 4 metros. Né? No Japão tem alguma limitação também de tamanho que eu não lembro agora. Aqui no Brasil a gente faz a coisa mais burra do mundo. É uma das jabuticabas mais imbecis do mundo, que é você dar uma tarifa especial para carro 1.0. Isso não faz o menor sentido. Porque quando você pega a relação de economia, potência, o quanto que o carro vai rodar, você tem estudos e você tem o mundo inteiro indo na direção de colocar carro 1.2, 1.3, 1.1. Aqui no Brasil não, aqui ele não pode passar de 1.0. Então os nossos carros 1.0, na verdade, eles são 0.97, 0.978. Entendeu? E a gente queria essa jabuticaba. Então aqui no mercado brasileiro, quem domina o mercado brasileiro é a Fiat. A Fiat domina o mercado brasileiro de carros. Todas as outras marcas têm um share pequeno. Então você pega mesmo as grandes marcas, a Ford, a Ford saiu daqui, a GM, a Volkswagen, você fala, nossa, são grandes marcas. Não, são grandes marcas, mas elas vendem pouco aqui no Brasil em relação à Fiat, em relação inclusive ao que elas vendem no resto do mundo. Por que eu estou dizendo isso? Quando você entende a indústria automobilística mundial, você entende que o Brasil está sempre na lista lá embaixo de prioridades dele. Então, por exemplo, você vai fazer um lançamento de carro, você vai fazer uma inovação, você vai pôr um bom executivo, você vai fazer você joga o Brasil lá embaixo. Você testa primeiro no seu país de origem, você inova no seu país de origem, depois você inova ou nos Estados Unidos ou na União Europeia, ou nos países do Sudeste Asiático, que também são bons consumidores de carro. E o Brasil fica lá para 12º, 13º na lista. Porque a gente é pequeno? Não, a gente tem um mercado gigantesco. Nós temos 220 milhões de pessoas aqui que rodam em média de 10 a 15 mil quilômetros todos os anos. Então nós consumimos muito carro. O problema é que o Brasil é um país cheio de jabuticabas, onde a gente protege a nossa indústria de uma forma artificial. Dado como a gente trata a nossa indústria, e a mais importante de todas, que é a indústria automobilística, vamos ver como a gente trata a agricultura no Brasil.
A agricultura é uma coisa primária, uma coisa que a cadeia de produção ela é muito simples. Você planta e colhe. Óbvio, cara, você tem que ter pesquisas, tem um monte de complexidades ao longo desse cultivo, mas em relação a uma indústria, ela é muito mais simples, né, de se fazer. E se na indústria a gente cuida dessa forma tosca, no agro a gente está indo para o mesmo caminho. Cara, se a gente basear o nosso agro em subsídio, em medida de ajuda de governo, nós vamos nos foder. Vai acabar. O agro hoje no Brasil é uma das únicas coisas que funcionam aqui. Se a gente apoiar o agro no governo, acabou, meu irmão. Nós estamos ferrados. Entendeu? Então é importante dizer isso aqui, tá?